Olá, leitor do Bocão News. O BNews começa hoje a série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado da Bahia. Está no ar o programa Fato e Opinião. O primeiro entrevistado dessa série é o deputado federal, candidato ao Senado, o deputado federal Jutahy Júnior. Tudo bom? Como vai? Boa tarde, Juliana. Alegria estar aqui com você no seu programa Fato e Opinião e para todos os leitores do Bocão News. Ótimo, vamos começar. Deputado, a Bahia ela não tem uma tradição de eleger o candidato ao Senado de uma outra chapa, né? Contudo, esse ano nós não vemos uma eleição tão pulverizada, né, como a que foi, por exemplo, a de 89. Nesse sentido, as suas chances aumentam mesmo que a chapa do governador Rui Costa seja a favorita? Olha, nós estamos numa situação completamente nova para a eleição, porque nós temos esse fenômeno que nós estamos aqui, em um dos fenômenos, essa comunicação direta com o cidadão. A rede social tem um peso gigantesco. Você tem hoje, chega nas casas das pessoas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas webs, né, que você tem uma situação absolutamente nova. Nós temos uma situação na Bahia histórica de que é o único estado do Brasil que sempre os dois senadores são eleitos da mesma chapa, porque essa é uma eleição de duas vagas. Todos os estados do Brasil têm 3 vagas de senadores, são 3 senadores por estado. Seja o maior estado, seja São Paulo, os grandes estados, São Paulo, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, sejam os pequenos, Roraima, Rondônia, Amapá, Acre, Rondônia, né? E são municípios, são estados que têm três vagas, né? Essa eleição são de 2 vagas, então o eleitor tem direito a escolher 2 candidatos. Na Bahia é o único estado que sempre os 2 foram eleitos do mesmo lado. Nunca aconteceu diferente. Mas já aconteceu uma vez, em 1962, que o candidato a governador perdeu, que foi o Valdir Pires, perdeu a eleição de governador para Lomanto Júnior, e os 2 senadores do Valdir se elegeram senador. Então, você tem caso de o governador perder e os senadores ganharem. Então, ninguém sabe, essa é a vontade do eleitor. Vamos ver o que é que acontece. Eu vou disputar a eleição absolutamente convencido de que é uma eleição que eu tenho o dever de ser candidato. Se eu quisesse um caminho fácil, eu seria candidato a deputado federal, né? Essa eu acho que vai ser a eleição mais fácil para quem já tem mandato. Ao contrário do que está se pensando, que vai ser eleição de grande renovação, não vai ser. Essa é uma eleição de que a eleição é muito curta, muito pouco tempo de eleição, e o fundo partidário será praticamente decisivo para poder fazer a campanha. Então, quem vai ter fundo partidário? Os atuais deputados. Quem são as pessoas conhecidas? Os atuais deputados. Então, eles terão a vantagem de ter recursos e ter conhecimento. Então, vai ser uma eleição muito difícil para novos candidatos, principalmente a deputado federal. Deputado, atualmente nós temos 3 chapas pré-formadas aí da oposição, né? Temos a que é encabeçada por José Ronaldo do DEM, a encabeçada pelo deputado federal João Gualberto e pelo João Santana, que é do MDB. O senhor é a favor da unificação dessas chapas ou compartilha aí da mesma opinião de João Santana, que esteve aqui no nosso programa também, e falou que não, que ele acredita que a melhor forma é manter essas 3 candidaturas para tentar levar aí tentar um segundo turno? O senhor compartilha dessa decisão? Qual é a sua opinião? Nós temos uma aliança muito próxima com o DEM, né? Com o prefeito Assemineto e com o José Ronaldo. Nós temos conversado muito o PSDB com essas figuras do DEM. Nós temos um pré-candidato, que é o João Gualberto,
um ex-prefeito muito bem avaliado de Mata de São João, um atual deputado federal, um empresário vitorioso, tem muito sucesso tanto no plano empresarial quanto no plano administrativo como prefeito que foi e com sucesso também na área legislativa. E o Zé Ronaldo é um prefeito extremamente bem avaliado, foi 4 vezes prefeito de Feira de Santana, saiu com altos índices de aprovação e na última eleição, inclusive, foi reeleito com 74% dos votos lá em Feira de Santana. Então nós estamos conversando, PSDB e DEM, para ver qual é a melhor estratégia. Nossa visão é o seguinte: primeiro, somos aliados, não há possibilidade de conflito entre as nossas candidaturas, do João Gualberto e José Ronaldo. Agora, nós temos que avaliar se é melhor manter as duas ou unificar em uma só. O que me deixa muito gratificado é que o José Ronaldo defende meu nome para o Senado, o João Gualberto defende meu nome para o Senado, e o Assemineto, quando era pré-candidato, quando as pessoas falavam que ele seria candidato, o Assemineto também defendia o meu nome para o Senado. Então, nesse campo, PSDB, DEM e dos partidos aliados, a estrutura de apoio que nós temos aqui em Salvador, porque nós todos somos da base de sustentação da Prefeitura de Salvador, né? Então, todos nós votamos no Assemineto. Então, nesse ambiente de apoio à Prefeitura de Salvador, eu tenho a gratificante informação de que deputados estaduais, deputados federais, o Assemineto, o Zé Ronaldo, o João Gualberto, todos me desejam como candidato a senador. E eu também quero ser, né? O senhor foi escalado para fazer essa composição dessa chapa única em algum momento? Olha, todas as pessoas Como eu sou uma pessoa que tem essa convivência, né, eu tenho uma satisfação grande. Eu tenho 31 anos de mandato de deputado federal. Né? Minha mulher até diz, não diga isso, tem muito tempo, mas o fato é esse. Eu fui eleito deputado federal, eu tinha 27 anos de idade. Eu estou com 62 anos de idade. Eu nunca tive um bate-boca na Câmara. Nunca agredi ninguém, nunca ofendi ninguém. Me dou com todo mundo, tendo posição firme e decidida e clara em relação a todos os temas. Eu tenho uma convivência civilizada. Não sou dono da verdade, tenho minha posição e respeito a opinião contrária, adversária, de forma respeitosa e civilizada. Então, como eu tenho esse bom trânsito, essa boa convivência, eu tenho conversei hoje com a Assemineto, conversei ontem com o Zé Ronaldo, vou daqui a pouco sair daqui e conversar com o João Gualberto. Não tem nenhum problema, nós vamos construir o que for mais útil no campo da oposição. Se você me perguntar o que vai acontecer, eu não sei ainda, mas com certeza a decisão que tomarmos será a decisão mais útil para as forças de oposição na Bahia. O Bocão News publicou recentemente que a tendência é que João Gualberto decline da posição após pesquisas que o partido encomendou. E eu queria saber se o senhor acredita que seja importante que João Gualberto decline logo dessa posição para que isso não prejudique o grupo. Não, primeiro não está prejudicando. Em todos os estados do Brasil a situação está mais ou menos igual. Você não consegue encontrar nenhum estado do Brasil que a chapa já esteja já pronta, definida, com candidato a governador, vice, senadores. Isso não existe. Então, nós não estamos atrasados no tempo. Nós temos condições de ter um prazo, que não deve ser muito elástico, para definirmos o seguinte: mantém-se as duas candidaturas ou vamos ter uma só? Essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar. O partido vai ter que tomar. E vamos tomar não só conversando com o PSDB, vamos tomar essa decisão conversando também com o DEM, com o Zé Ronaldo. Vamos decidir. Mantém duas candidaturas? O DEM e o Zé Ronaldo vão saber disso e vamos combinar como vamos fazer essa campanha. Porque nós temos uma realidade. O João Gualberto é muito conhecido e muito respeitado entre os que o conhecem. Quem são os que conhecem o João Gualberto? Mata de São João. Prefeito muito bem avaliado, reeleito com mais de 64%, quando foi candidato a deputado teve uma votação extraordinária lá em Mata de São João. Ele é muito conhecido no litoral norte, na região metropolitana de Salvador, um pedaço grande de Salvador. Mas ele é pouco conhecido numa parcela grande do estado. Zé Ronaldo
é muito conhecido em Feira de Santana, na região de Feira, no Sisal, no Nordeste. Ambos são conhecidos nos municípios que foram votados para deputado, né? Então, mas tem pedaço grande do estado que não conhece nenhum nem outro. Então, nós temos que fazer esse movimento, por isso que era necessário ganharmos um tempo, para que os nomes fossem ventilados, as forças políticas, porque nesse momento nós estamos conversando para o mundo da política. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, né? As pessoas que são dirigentes partidários, a população em si, o cidadão que não tem vinculação com política, esse é um assunto muito distante ainda. Então, lá para outubro mesmo é que eles começam. Isso daí é para depois. Ou quando o horário político começa. O horário eleitoral. Agora, esses dias passados, as pessoas estavam querendo saber quem iam ser os jogadores convocados da seleção, né? Muito mais do que quem vai compor a chapa. Mas é óbvio que nós temos que construir uma solução para fazermos a nossa caminhada. Então, o prazo inicial que Gualberto chegou a falar que seria no final de maio, então não terá essa decisão até o final de maio. Aqui eu estou falando com a maior franqueza. Eu conversei com o João Gualberto e nós chegamos à conclusão que seria imprudente, inconveniente nós definirmos um prazo. Porque senão o que é que acontece? Você é jornalista, né, Juliana? O que é que você faz? Como é? O prazo chegou? Como é que vai acontecer? Então nós não vamos fazer uma definição de prazo. Nós vamos fazer no momento certo a definição de ter duas ou uma candidatura. Deputado, é inevitável não falarmos aí do recuo da candidatura do prefeito ACM Neto ao governo do estado. Qual foi a sua análise depois dessa situação em relação a prefeitos, né, as lideranças políticas do interior? Como que ficou a sua relação com o prefeito depois dessa situação? Olha, eu recebi um telefonema do prefeito de uma forma muito gentil no dia 6 de abril, de manhã cedo. Ele me telefonou dizendo que tomou a decisão de não ser candidato. Eu, sinceramente, imaginava no dia 5 que ele seria candidato, né? Antes não, eu sempre tive dúvida, mas no dia 5 eu dormi convencido que ele era candidato. Quando ele me telefonou de manhã informando que não era candidato, eu raciocinei rapidamente que eu tinha que tomar uma decisão. O ACM Neto não é candidato, é um candidato que estava consolidado, conhecido no estado inteiro, uma campanha praticamente pronta, porque ele chegaria em todos os lugares como um popstar, né? Ele era a candidatura que estava na frente nas pesquisas e era a candidatura que unificava todas as forças de oposição. Eu não sou de chorar, né? Leite derramado, né? Então, ele decidiu que não era um direito dele, que não... Então, o que é que eu tomei minha decisão pessoal? Primeiro, reafirmei imediatamente minha candidatura ao Senado. Eu sempre disse que era candidato ao Senado. Umas pessoas me perguntavam, se Lula for candidato a presidente, você é candidato a senador? Sou. Se ele não for, também sou. Se o ACM Neto for candidato, você é candidato? Sou. E se não for, também sou. Ou seja, minha decisão de ser candidato a senador independia de qualquer força externa à vontade do meu partido, que foi unânime defendendo minha candidatura, e minha vontade pessoal de disputar a eleição de senador. Então, quando ele disse que não era candidato, nós tomamos a decisão no partido. Reafirmamos a minha candidatura e lançamos João Gualberto. Para quê? Para o nome de João Gualberto se espraiar pelo estado, né, ir para locais que não era conhecido, da entrevista em rádio, televisão, discutir a proposta, ele ser conhecido, como o DEM também lançou a candidatura. Então, nós estamos nesse momento de avaliação para fazermos uma decisão que seja útil para a Bahia, porque o sentimento de mudança dos que queriam votar no ACM Neto ainda perdura e continua no estado. Aquelas pessoas que acham que a crise na segurança pública é algo gravíssimo, continuam achando que a crise estava grave, independente do Neto ser candidato ou não, né? Você tem uma quantidade gigantesca de assassinatos na Bahia. Nós somos dos estados que a situação de assassinatos são os índices mais graves do Brasil, um dos mais graves do Brasil. Só para ter uma ideia, é muito mais perigoso você morar na Bahia com risco de ser assassinado do que em São Paulo. Quase 4 vezes mais risco.
São Paulo, o índice de mortes por cada 100 mil é 8. Aqui na Bahia é quase 40. E tem município que chega a 60, 70. Então, Porto Seguro é um caso gritante, Simões Filho, tantos municípios, Itabuna. Então, municípios que você tem índices alarmantes de assassinatos. Uma quantidade imensa de municípios baianos não tem agência bancária porque as agências foram explodidas, né? Você chega um bando na cidade de assaltantes, escopeta, metralhadora, arma de grosso calibre, destroem tudo, saem da cidade e a cidade algumas vezes não volta mais a ter agência bancária, prejudicando os aposentados, o comércio local. Isso tudo o quê? É falta de integração no sentido de inteligência preventiva. Porque você imaginar que o policial local vai enfrentar uma quadrilha chegando com dois revólveres 38 com a quadrilha montada, não vai. Você tem que pegar essa quadrilha antes, né? Então, é uma questão gravíssima. A questão da saúde pública é a mesma coisa. Você tem o desespero de famílias do interior que ficam procurando encontrar uma solução através da regulação. Então, você tem essa situação. Quer dizer, você tem que ter uma política de governo que você demonstre que está melhorando. Infelizmente, nessas duas áreas, não melhorou. Nós pioramos a área de segurança pública e saúde nesses anos do governo do PT. Então, existe uma parcela da população que quer enfrentar esse problema com outro tipo de governo. Então, isso continua. Então, nós representamos isso, o sentimento de mudança de quem não quer esse modelo administrativo, nem a visão política que o PT demonstra para os problemas nacionais e a discussão da sociedade que eles desejam. E o que você acha, então, dessa debandada de prefeitos e de deputados, né, que deixaram alguns partidos, muitos prefeitos já saíram da base do prefeito, né, do grupo político de vocês, do prefeito ACM Neto, e foram para o grupo político do governador Rui Costa? Né, olha, a minha avaliação é que eleição de governador e de presidente, os prefeitos têm muito pouco peso. Você me pergunta, mas não tem importância? Tem. O prefeito é muito forte para voto de deputado estadual e deputado federal. Ter apoio do prefeito é muito importante. Eu participei da campanha de Waldir Pires, 1986. Então, a grande campanha que se fazia na época, o esquema do governo, era dizer assim, Josafá Marinho tem 300 prefeitos. Waldir Pires tinha 30. Aí me perguntaram, Jutaí, isso é uma coisa forte que está acontecendo, porque meu pai na época era candidato a senador da chapa do Waldir Pires. Aí, Jutaí, isso é uma coisa forte, 300 prefeitos. Aí eu disse assim, vamos botar uma coisa assim, bota assim, prefeito Baltazarino Andrade, Barreiras, apoia Josafá Marinho. A gente botava um mundo de gente na praça, mas o povo apoia Waldir Pires. Ou seja, se a vontade da população for de mudança, você não tem estrutura para ganhar contra a vontade de mudança. Wagner se elegeu em 2006 com todos os prefeitos praticamente contra ele. Então, essa coisa, ter prefeito ou não ter prefeito, o que vale é o sentimento. Quer mudar ou quer continuar? Eu acho que existe um sentimento de fadiga de material em relação ao PT, em relação ao modelo do PT. Só que o Neto já pegava isso automaticamente. O ACM Neto, candidato, ele aglutinava esse sentimento de mudança de forma instantânea. Agora não, nós vamos ter que construir num processo político que as pessoas comecem a identificar ou duas candidaturas, ou três, ou uma candidatura como aquele que representa o sentimento de mudança. Mas há também a preocupação dos deputados estaduais na tentativa de se reelegerem, né? Já que os prefeitos, né, desses municípios é que motivam e impulsionam a candidatura deles. Há essa preocupação também dos deputados estaduais e federais. Eu não tenho dúvida nenhuma que ficou uma eleição mais dura inicialmente, para deputados estaduais e deputados federais no campo da oposição. Isso é indiscutível. Mas a campanha tem seu próprio dinamismo. Na hora que você começar a crescer, também começam a aparecer apoios
né, os apoios de candidatura. Porque uma campanha, o que é uma campanha? É você levar esperança, motivação, proposta. Eu, pessoalmente, vou ser candidato ao Senado, sou pré-candidato. Eu vou discutir proposta, eu não vou agredir ninguém, não vou xingar ninguém, não vou discutir personalidade de ninguém, eu vou discutir o que é. O que é que eu quero para a Bahia? O que é que eu posso fazer no Senado da República? Por que que eu desejo ser senador? Por quê? Primeiro, eu acho que o Senado não é lugar para aprendiz. Eu não vou fazer estágio, nem vou fazer um treinamento para ser senador. Eu tenho experiência legislativa, fui constituinte, eu tenho muito orgulho de ter sido constituinte. O momento que eu acho mais bonito da minha vida pública é você sair de um regime autoritário para a democracia, consolidar lá os direitos e garantias individuais, a possibilidade de estarmos aqui falando, porque quando eu comecei na vida pública, não existia esse tipo de entrevista, você tinha censura, você tinha cerceamento da liberdade de imprensa, pessoas exiladas, pessoas torturadas. Então, qual foi a primeira grande luta que eu participei? A luta pela redemocratização, a luta pela anistia, trazer as pessoas que estavam fora do país. Eu recebi memorandos, não, recebi até uma homenagem dos que defenderam a anistia, defendendo a anistia, defendi as diretas já, não tinha eleição direta para governador, então não tinha eleição direta para governador, não tinha eleição direta para presidente. Então eu participei desse processo da anistia, das eleições diretas, eu votei emenda Dante de Oliveira na Câmara dos Deputados. Você chega no livro, minha filha, está lá no livro, emenda Dante de Oliveira, para ela no livro, eu estava lá presente votando. Então eu vi a Constituinte, eu vi o doutor Ulisses Guimarães pegar aquela Constituição linda e fazer assim, essa é a Constituição cidadã, ali estão os direitos do cidadão, estão os direitos trabalhistas, todos ali, 13º, férias, FGTS, seguro-desemprego, hora extra maior do que, pagamento de hora extra do que o horário normal, insalubridade, tudo está lá na Constituição, direito à preservação da natureza, um capítulo inteiro sobre ecologia. Então, isso é uma coisa que me gratifica. E eu, como constituinte, você trabalhava na Constituinte, senadores e deputados juntos. Então, eu tenho essa experiência. Fiz leis importantes para o Brasil. Me desculpe a imodéstia. Fiz a Lei Orgânica da Assistência Social. Eu fui ministro do Bem-Estar Social. Então, eu fui constituinte e botei lá na Constituição, votei o artigo 203, que fala sobre assistência social. Mas não tinha uma lei. Então, quando eu cheguei como ministro, a primeira coisa que eu fiz, Lei Orgânica da Assistência Social. O que é isso? 4 milhões de brasileiros recebem o benefício continuado. O que é o benefício continuado? Pessoas deficientes que têm renda mínima, a família não tem como sustentar, ou idosos maiores de 65 anos, recebem um salário mínimo em função desse benefício continuado, que foi fruto de uma lei que eu criei. Só para te ter uma ideia, o benefício continuado representa 70% de recursos da assistência social maior do que o Bolsa Família. Isso é recurso fruto de uma lei que eu fiz. Eu fiz a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, eu sou o autor da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Incluí o Super Simples na Constituição. Proibir a propaganda de cigarro, rádio, jornal, televisão. É o fator principal para a diminuição de jovens fumantes no Brasil. É o maior exemplo no mundo de ações contra o tabagismo. Recebi um prêmio da Organização Mundial de Saúde. Estou dizendo isso aqui, por exemplo, o cara disse, você tem 31 anos de mandato, o que é que você fez? Eu fiz isso. Um pedaço da atividade legislativa, parlamentar, é a atividade legislativa. A outra é conseguir recursos para o Estado, conseguir recursos para os municípios. Eu tenho uma presença em praticamente uma parcela imensa da Bahia que tem uma obra que eu consegui, com um serviço que implementei, hospital construído, equipamentos, postos artesianos, rede elétrica, habitação popular, saneamento básico, tratores, ou seja, ambulâncias, ou seja, ações que a gente faz. E a outra questão
é a posição política. Quer dizer, decisões que você toma em função do mandato e da representação que você tem. Por exemplo, votei as 2 denúncias contra o presidente Michel Temer. É uma decisão política. O meu partido participava do governo do Temer, tinha 3 ministros. Eu podia fingir que não. Não, para mim era até mais útil votar a favor do Temer. Fui lá e votei contra, por uma convicção, como advogado que eu sou, que haviam indícios suficientes para que o processo andasse. Deputado, eu vou fazer uma pergunta aqui do editor-chefe do Bocal News, Luiz Fernando Lima. Ele pergunta o seguinte: o PSDB está envolvido em uma série de escândalos relativos à Operação Lava Jato, né? Aécio, Serra e Alckmin enfrentam denúncias ou alguns deles são réus. O senhor acredita que o partido tende a encolher com essa situação? Primeiro, o seguinte: todas as pessoas citadas são frutos de decisões que ocorreram por decisão própria. Nós não temos uma visão seguinte. Primeiro, o Geraldo Alckmin tem uma investigação sobre financiamento de campanha. Se ele fez errado ou fez certo, a decisão de fazer foi uma decisão dele. Eu confio que ele tem todas as condições de se defender, porque há uma investigação, ele não é nem réu. Eu tenho uma absoluta convicção de que ele tem como se defender e provar a sua inocência. Se outros não tiverem, eu confio no Ministério Público, na Justiça, na Polícia Federal, eu confio que aquela decisão que a Justiça tomar é uma decisão correta. Nós não somos como outros partidos que acusam o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal de estar perseguindo A, B ou C. Se alguém é condenado, que cumpra-se a pena. Se alguém é inocente, que se torne inocente. Há dentro da democracia os mecanismos de você recorrer de uma sentença que você acha injusta, de você se defender com amplo direito de defesa no processo. Então, eu acredito nas instituições. O Geraldo, o Serra, o Aécio, se estão sendo acusados, eles têm todas as condições de mostrarem a sua argumentação e buscarem a sua defesa. Se porventura alguém deles for condenado, cumpra-se a sentença. Mais uma pergunta. Não temos nessa eleição uma força hegemônica no cenário nacional, como, por exemplo, o FHC e Lula, né, que não disputarão o pleito. Como que isso interfere no processo eleitoral aqui da Bahia? Olha, interfere muito. Aqui a Bahia tem um fato histórico. Nunca um candidato a governador se elegeu contra o presidente que se elegeu. Não é ser aliado, mas ser contra, nunca. E você sempre tinha clareza, nesse momento que nós estamos, de quem eram as forças que poderiam chegar, pelo menos, ao segundo turno. Então, 94 e 98, Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. E em 2002, 2006, 2010, 2014, foi o segundo turno PT e PSDB, e ambos, nessas quatro últimas eleições, o PT ganhou. Ninguém hoje tem condição de dizer ou está mentindo ou está desinformado. Quem é que vai para o segundo turno no Brasil hoje? Isso é um fator novo. Quer dizer, você não tem uma hegemonia em nenhum dos dois campos. Eu vou ter um pouco pretensioso de analista político. A minha avaliação pessoal é que os eleitores que votaram em 2014 no Aécio vão votar alguém no segundo turno. E os eleitores que votaram na Dilma em 2014 também vai votar alguém no segundo turno. No passado, era muito claro que os eleitores que votaram no Aécio votariam um candidato do PSDB no segundo turno e os eleitores que votaram na Dilma votariam um candidato do PT no segundo turno. Pode acontecer. Eu espero até que aconteça, porque meu candidato é o Geraldo Alckmin, que é do PSDB, e eu desejo que ele esteja no segundo turno. Eu tenho uma avaliação pessoal do Geraldo Alckmin muito boa. Eu conheço ele desde a Constituinte. Eu sei que ele é um homem sério, decente, um grande administrador, um homem que tem experiência comprovada, e eu fico muito triste quando vejo
você fazer uma lista, e é natural como jornalista, passando a ideia de que ele é um cara que está maculado com qualquer tipo de ação de corrupção. Eu tenho absoluta certeza que o Geraldo é um homem decente. Absoluta certeza. Conheci o pai, conheço a família, sei a forma austera que ele tem. Agora, o fato é que aquela coisa da política. Não, ele está envolvido. Envolvido em quê? Né? Mas o fato é isso. Né? Há um sentimento na população de desconfiança absoluta sobre todos. Né? Eu digo às pessoas, olha, eu faço vida pública por vocação. Eu entrei na política. A política para mim não é uma profissão, é uma vocação, é um desejo de servir. Se eu quisesse, e eu inclusive digo aqui com muita sinceridade, um dos motivos que eu sou candidato a deputado, eu não sou candidato a deputado federal, é que eu não quero que as pessoas encarem que eu desejo o mandato como um emprego. Eu quero o mandato como um mandato para servir, não para ser um assalariado, um bom assalariado, que tem suas vantagens e seu prestígio. Eu quero demonstrar o seguinte, eu vou para uma eleição que posso ganhar ou posso perder. É uma eleição dura. E eu vou fazer aquilo que eu acho útil para a Bahia. Eu quero defender o meu estado, buscar recursos para o meu estado, para os municípios que eu represento. É importante ter um senador da República que defenda Salvador. Nós temos o prefeito ACM Neto, que ficou na prefeitura. Então, eu chegando ao Senado, sendo senador, eu vou ser um aliado da prefeitura de Salvador, do prefeito, defendendo a minha cidade. Eu nasci aqui, moro aqui, me formei aqui na Universidade Federal da Bahia, fiz especialização na Universidade Federal da Bahia, estudei minha vida inteira aqui na Bahia, fui do Colégio Jesuítas, do Antônio Vieira, fiz minha vida inteira aqui na cidade. Então, essa é uma cidade que precisa também ter um aliado no Senado. E eu serei, chegando lá com a vontade dos baianos, um aliado da minha cidade. Né? Você vai ter um senador que vai defender Salvador, que vai defender a administração, buscando recursos, fazendo convênios, porque a autorização de empréstimo passa pelo Senado, o Senado é competência exclusiva do Senado. Então, é por isso que eu desejo ser senador. Ok. Bom, deputado, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa, na Web TV do Bocão News, e boa sorte no pleito. Muito obrigado a vocês. Agora eu quero só para completar. Tem uma coisa que eu acho que é importante. Na Câmara dos Deputados, eu defendi a redução da maioridade penal para 16 anos, para crimes hediondos e para homicídio qualificado e lesão corporal seguida de morte. Essa PEC, chama-se Emenda Constitucional, já foi aprovada na Câmara, com 320 votos. Precisava 308, 320 deputados, inclusive eu que fiz a articulação para aprovar. Porque se nós fizéssemos a redução simplesmente para 16 anos, não passaria. Então eu criei um mecanismo para a gente fazer uma maioria restringindo, mas para crimes muito graves. Hediondos, homicídio, lesão corporal seguida de morte. E nós conseguimos aprovar em 2 turnos. Tiveram 160 votos contrários, mas 320 votaram favoravelmente. Essa PEC está parada no Senado. Eu chegando ao Senado, eu vou trabalhar para que ela ande, porque eu não vejo cabimento um menor de 18 anos, maior de 16 anos, que pratique crime bárbaro, fique chamado naquele limbo da punição mínima, né? Ele é inimputável porque não tem idade. Eu acho que isso daí a sociedade não aceita mais. E eu vou estar lá defendendo essa questão. Ok. E você, internauta, acompanhe todas as notícias no bocãonews.com.br e pelas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.